neste momento, pastor. É com o senhor. Mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos aqui, é um convite muito especial, pastor Marcelo, e desde já eu sou grato por poder esclarecer e tirar algumas dúvidas que porventura pode estar tendo com algumas pessoas, até por interpretação equivocada. Então, o nosso projeto de lei, um projeto que está sendo pautado pela Câmara de Vereadores, pela bancada evangélica, que é com o pastor Gilbertinho, que é o vereador também na nossa cidade, juntamente com Miguel da Matinha e o presbítero Roberto também. Então, a bancada evangélica tem trazido esse projeto e nós podemos afirmar que, de fato, esse projeto é algo de cunho meramente, como posso falar, de uma forma bem clara, de material de apoio, não obrigatório. Inclusive, se nós pegarmos o próprio projeto, fica até mais fácil nós falarmos do que está estabelecido. O artigo 1 do projeto, por exemplo, diz que fica autorizada a utilização da Bíblia Sagrada como material de apoio cultural e complementar, de forma não obrigatória. Então isso é muito importante ressaltar aqui, pastor André, que é de forma não obrigatória, tá, pastor Marcelo? Porque o que está acontecendo? Está acontecendo que está tendo alguns equívocos, né? A gente recebeu alguns áudios, recebemos algumas informações, teve notas que foram expostas nas redes sociais sobre a questão do projeto, mas sem o devido conhecimento daquilo que o projeto está propondo. Então eu gostaria de deixar bem claro que, principalmente no artigo 1, está bem claro o início do projeto, que é a Bíblia Sagrada como material de apoio cultural e complementar. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar desde já é que muitas pessoas não sabem, principalmente, muitas vezes, tem cristãos que não sabem, que nós, como igreja em Itacaré, somos patrimônio imaterial e cultural da cidade de Itacaré. Isso é lei, isso está em Itacaré como cultura, assim como os povos de terreiros são também imaterial e cultural de Itacaré, a igreja também é. Isso foi aprovado ano passado pela Câmara de Vereadores e nada mais, nada menos o que nós estamos fazendo aqui não é para gerar debates, não é para gerar nenhum tipo de atrito, mas é especificamente para, de fato, gerar um direito que já é nosso. E é um direito que é benéfico, é um direito que traz benefício para a sociedade, traz benefício para a população. Por exemplo, muitas coisas na minha vida eu deixei de fazer ou eu recusei, mesmo estando fora da igreja, porque eu tinha um princípio bíblico. Um princípio bíblico. Se nós buscarmos em toda a história da humanidade, a Bíblia, a palavra de Deus, sempre esteve na maioria da história. Então nós não podemos olhar para a Bíblia como um livro qualquer. Se nós vamos no plenário, por exemplo, a Bíblia é lida lá. Se nós vamos em órgãos que de fato exercem autoridade, geralmente tem a disponibilidade de um momento para a Bíblia. E a minha pergunta é simples: por que na escola pública não se tem? Então são coisas que nós precisamos esclarecer. Então vamos lá. Dentro desse conceito aqui do artigo 1, não é obrigatório, isso já deixo muito claro para que todos possam saber. Esse projeto ele vem para as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Itacaré, respeitando também a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Ou seja, pastor Marcelo, não é obrigatório o aluno participar. Entendi. Então, deixa eu abrir o microfone. Entendi. Então, se o meu filho, a minha filha, não quer participar, não gosta, ele tem essa liberdade de dizer, não, eu vou sair nesse momento, não quero estar presente. Exatamente, exatamente. Se ele não quer participar, ele não precisa participar. Ele não é obrigado a participar. Então, assim, da mesma forma que
nós como cristãos não somos obrigados a participar de algumas coisas dentro da escola que tange a cultura, que de repente não está no nosso conceito cristão. Somos respeitados, imagino eu. Meu filho é respeitado, os demais filhos de pastores, de cristãos são respeitados. Da mesma maneira, no projeto, se esse aluno ele não quiser participar porque ele é ateu, porque ele é de uma outra, de outro conceito de crença, de outro credo, ele é respeitado. Muito bom. Por isso, nós estamos em um país que é laico, né? E uma outra coisa que eu gostaria, antes de continuar aqui falando sobre o projeto, é trazer esse esclarecimento sobre o que é laico, porque muitas pessoas não sabem o que é um país laico. O termo... É uma palavra que é muito usada, né? Seria sempre usando, não, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Muito bom. Exatamente. Fala-se da palavra laico como um jargão, Isso. mas muitas vezes sem conhecimento. Então vamos lá. O que é o termo do Estado laico em si? Que também pode ser chamado de Estado secular, né? O Estado laico ele pode ser chamado de Estado secular, mas refere-se a uma organização política que mantém uma separação oficial entre as instituições estatais e as instituições religiosas. Isso significa o quê? Que o Estado ele não adota uma religião oficial. E dentro desse conceito aqui, por exemplo, o governo ele é neutro em questões confessionais, garante a liberdade religiosa. Todos os cidadãos, têm o direito de praticar qualquer religião, ou não praticar nenhuma se quiser, sem interferência ou perseguição governamental. Trata todos de forma igual e nenhuma crença deve receber privilégios ou sofrer discriminação por parte do poder público. Ou seja, o Estado laico ele garante o meu credo, independente se eu sou de uma outra religião ou se eu sou cristão protestante. Dentro desse conceito, a gente precisa também definir, para deixar muito claro, quais são as diferenças nesse ponto de vista de um Estado laico. Por exemplo, porque é comum as pessoas, pastor André, confundir o conceito de Estado laico com outros termos. Por exemplo, quando você vai falar sobre Estado laico, ele é neutro em relação às religiões, permite a sua existência e prática. Já um Estado ateu, por exemplo, ele promove ativamente a ausência de crença religiosa ou o ateísmo de Estado. Então, o Estado laico, ele também não pode ser confundido com o Estado confessional, teocrático, que nesse Estado confessional existe uma religião oficial ligada ao governo, como em alguns países árabes ou, por exemplo, no Vaticano. No Estado laico, essa ligação não existe. Uma outra coisa que a gente precisa deixar claro é que o Estado no Brasil é laico. E o Brasil é um Estado laico desde a proclamação da República de 1889. Esse não é algo que foi se inventado para que dê privilégios a alguém. Não foi alguém desse tempo que falou, agora vai ser laico porque eu disse que é laico. Não, está na Constituição desde 1889. Essa separação consolidada também pela Constituição de 1891 e mantida pela atual Constituição Federal de 1988. Embora neutro, o Brasil ele permite a colaboração de interesse público entre o Estado e entidades religiosas. Então a gente precisa entender o seguinte, que desde que não haja dependência ou aliança oficial que comprometa a laicidade. E uma outra questão que a gente ouve muito, pastor Marcelo, é laicista. Você deve ter ouvido alguém falar assim, o Estado é laico, não é laicista, né? Mas o que é laicista? Você vai perguntar, às vezes, para algumas pessoas o que é laicista, eles não sabem dizer. Então, o termo laicista, ele refere-se a defender o laicismo, ou seja, uma doutrina que prega a exclusão completa da religião de esfera pública. Embora pareça o mesmo que laico, há uma diferença importante de tom e de intenção. O laico, laicidade, então, nesse caso, é a postura de neutralidade do Estado. O governo não tem religião oficial e garante que todas as crenças coexistam pacificamente. Isso é Estado laico. O Estado laicista é defender uma doutrina que prega a exclusão da religião. Ou seja, nós não estamos em um Estado laicista, nós estamos em um Estado laico. Existe uma democracia que nos garante
essa questão, em pautar isso. Então, quando nós falamos do projeto, nós não estamos trazendo um malefício. As pessoas, às vezes, parece que estão trazendo isso como se fosse um malefício, e não é um malefício. Nenhuma obrigatoriedade, né? Nenhuma obrigatoriedade, exatamente. Ninguém está obrigando, pastor, me permita, né? Não é uma obrigatoriedade, ninguém está obrigando ninguém a nada. O Senhor colocou bem as suas palavras aí, né? Que todos têm o direito na sua crença, né? Cada um respeitando o seu espaço, né? Nós, por exemplo, como evangélico, respeitamos, né? Eu tenho um filho de 11 anos que, às vezes, existe algo nas escolas que ele não concorda, ele só tem 11 anos, mas ele foi instruído na palavra não para discriminar, mas um direito que nos assiste, como um país laico, né? Então, assim, hoje dentro das escolas tem as matrizes africanas que chamam hoje de cultura, não é isso? Sim. E nós estamos com esse projeto, aprovo e tiro o chapéu para o senhor e ter verdadeiramente idealizado esse projeto junto com a ordem ministra aqui de Itacaré, porque é uma coisa que, como o senhor acabou de falar, é benefício, né? Exatamente. E ninguém está obrigado. Exatamente. Inclusive, é garantia dentro do projeto. Por exemplo, o artigo 4 do projeto diz que a participação, por exemplo, porque dentro do projeto, pastor Marcelo, também tem o que nós idealizamos no projeto como intervalo bíblico. Sim. Aconteceu algumas coisas, eu vou expor isso aqui porque eu acho necessário expor, não para gerar nenhum tipo de falácia ou algum tipo de problema, mas para expor o porquê também existe um fundo nisso em que a gente tivemos que nos posicionar dentro desse conceito. Eu tive situações na igreja que eu sou pastor em que tive filhos de membros do nosso ministério que não pôde participar de tal momento cultural na escola pública e teve que entrar para dentro da sala de aula e escrever em uma folha branca o nome dos orixás, todos os nomes dos orixás que estavam sendo ali apresentados naquele momento cultural. Então, assim, fere os nossos princípios, mas nós respeitamos, porque estamos em um país laico. E gostaria de frisar muito isso, nós respeitamos. E dentro desse ambiente de respeito, nós, por vezes, e por alguns, e eu não quero generalizar, porque seria da minha parte leviana, e não é minha intenção, existe um ou outro, ou seja, coisas que são isoladas, mas que de certa forma constrange nós como cristãos e representantes do povo de Deus como pastores, como sacerdotes nesse tempo. Por exemplo, teve situações em que nós tínhamos jovens que hoje se encontram na faculdade, na escola, estudando, obviamente, e em situações em que paravam ali no intervalo, que não tem a ver com a matéria, tem a ver com a socialização, falar de Deus, de Jesus para o coleguinha e depois ter repercussão disso entre aquele ambiente e gerar uma espécie de perseguição. Por exemplo, eu tive jovens na igreja que não participavam de gincanas, por exemplo, porque tinham coisas que feriam ali os princípios bíblicos daquele jovem, e foi liberado para aquele jovem fazer um trabalho em casa e apresentar. E aqueles jovens fizeram aquilo ali e foram ali respeitados a sua crença. Então, nesse ponto de vista de respeito, eu gostaria de deixar claro que o projeto visa o respeito, mas que dá a liberdade do cristão falar do seu Deus. Claro. Como se tem a liberdade do jovem da outra religião compartilhar a sua fé com outro coleguinha. É claro que fora do ambiente ali, imagino eu, de sala de aula. Então, por isso, no projeto tem um intervalo bíblico. O que é o intervalo bíblico dentro do projeto? Será inteiramente opcional, sendo assegurado aos alunos que optarem por não participar. E o pleno respeito à sua liberdade de crença, consciência e convicção filosófica, vedada qualquer forma de constrangimento ou discriminação. No artigo 5, por exemplo, as atividades desenvolvidas no intervalo bíblico e no uso da Bíblia como material complementar diz o seguinte, inciso 1, não terão caráter confessional. Inciso 2, não poderão resultar de proselitismo religioso.
Inciso 3, deverão respeitar a pluralidade religiosa, cultural e filosófica. Inciso 4, não integrarão o currículo obrigatório. A gente ouviu algumas situações em que teve professores preocupados como se fosse uma nova matéria na escola. Entende? Tem pessoas preocupadas achando isso, como se fosse implementar, né, como se fosse uma nova matéria que fosse surgir aí, e agora esse material tal, e quem é de outra religião, como é que vai ser? Então existem pessoas realmente pensando nisso. E dentro desse contexto a gente precisa frisar uma coisa muito importante. A Bíblia Sagrada, ela em sua atribuição traz para a vida de qualquer ser humano direção, traz para a vida de qualquer ser humano sobriedade nas suas atitudes, porque assim, se você for trazer à sociedade um conceito bíblico de convivência, a gente está falando de uma moralidade que só a Bíblia pode trazer na vida de uma pessoa, de um ser humano. Então a Bíblia, ela não pode ser encarada, eu vou falar um termo aqui, e talvez eu seja até um pouquinho pesado no conceito de alguns cristãos, principalmente. Nós não podemos olhar para a Bíblia com um peso de religiosidade. A Bíblia é maior do que a religião, porque a Bíblia é o conceito de moralidade de qualquer ser humano no contexto de vivência. Por exemplo, se você pegar aí, é interessante, pastor Marcelo, que existem mais de 100 países que utilizou a Bíblia como fonte de moralidade para estabelecer suas constituições. A gente precisa deixar essas coisas bem claras, porque assim, não há um malefício para ninguém aqui. Pelo contrário, nós temos jovens hoje que estão se perdendo na droga. Eu tive colegas, quando não participava do evangelho, do conceito bíblico na minha vida, eu tive colegas que tentaram me levar para o mundo do crime. Eu tive colegas que tentaram me levar para o uso das drogas nos meus 14, 15 anos de idade. Meu pai, morávamos em uma fazenda a 3 quilômetros da cidade. Eu andava 3 quilômetros e pegava um transporte público para uma outra cidade para estudar. Ou seja, lá na fazenda eu tinha uma família que me dava um suporte, mas em tempo de escola e tudo mais, eu tinha a minha convicção. E minha mãe, uma mulher muito íntegra, me ensinou o que é certo e o que é errado. E baseado em quê? Em conceitos bíblicos. Minha mãe é daquela época que colocava o copo em cima da TV e assistia o Edir Macedo na Record. E 5 horas da manhã acordava a gente, vai, toma esse copinho de água, vai ser abençoado. Era a fé dela. Mesmo eu sem professar aquela fé daquela forma, ela me ensinou uma moralidade bíblica. Então, todas as vezes que eu fui levado a entrar no caminho das drogas, por exemplo, eu lembrava de que a minha mãe dizia que não era o certo diante do Senhor. Então eu recuava. Muitas decisões errôneas eu deixei de tomar, porque lá no meu conceito do subconsciente, mesmo sem um conhecimento amplo da Bíblia, eu tinha um direcionamento que era bíblico. Então ninguém está aqui querendo impor uma religião. Nós estamos aqui querendo trazer uma opção dentro de um conceito moral e ético que a Bíblia pode trazer para a sociedade. E sim, se nós formos falar de conceito de poder, a Bíblia sim também é um livro de poder. Então eu não posso aqui de maneira alguma assegurar de que vai haver melhorias, né, no conceito social de qualquer escola, se a Bíblia for implementada ali como uso, como cultura também, né? Como nós somos imaterial e cultural também da cidade. Então assim, pastor Marcelo, para não tomar muito tempo aqui, eu gostaria de deixar uma coisa clara também, principalmente os professores que têm essa dúvida. O artigo 7 do projeto, e o projeto está disponível para todos quanto quiserem ver, ler e interpretá-lo. O artigo 7 diz que o intervalo bíblico não constitui disciplina escolar, componente curricular ou atividade pedagógica obrigatória.
O artigo 8, por exemplo, do projeto diz que a realização do intervalo bíblico não implicará alteração do calendário escolar, aplicação da carga horária obrigatória, prejuízo às atividades pedagógicas regulares ou criação de despesas obrigatórias ao município. Inclusive, o artigo 9 também diz que as atividades poderão contar com a participação voluntária do professor. Ele não é obrigado, tanto o aluno como o professor. Ele não é obrigado a participar, mas pode contar. Vamos entender uma coisa muito simples. Assim. Hoje nós temos o conceito cultural na escola, e como eu disse aqui, vou frisar mais uma vez, nós respeitamos. Por exemplo, meu filho, por vez, chegou em casa querendo jogar capoeira comigo. Eu disse, menino, tá aprendendo capoeira onde? Eu falei, pai, não, porque o professor esteve na sala de aula lá e deu aula de capoeira. Eu fui passar a saber, fazia parte do momento cultural da escola. E assim, eu super respeito. Eu sou um pastor que venho dentro desse ambiente, eu conheço muito, né? Para quem não sabe, eu cheguei da aula de capoeira na minha juventude ali, como monitor em outra cidade. Eu participei do grupo Águias com o mestre Tal. Hoje encontra-se fora do país, mas era de Salvador. E eu entendo e sei as raízes atrás do esporte da capoeira. Então, quando aquele professor ele entra ali na sala de aula, ele não vai deixar de cantar a música que ele canta lá no ambiente de treino. E não estou de forma alguma aqui, quero deixar isso claro, dizendo que está errado ou está certo isso. O que eu estou dizendo para uma criança de 5, 6 anos, aquilo que ela está aprendendo na sala de aula internaliza o coração dela. Por isso que nossos filhos chegam em casa querendo jogar capoeira com a gente. O que a gente faz? A gente administra isso de uma forma como um esporte, como uma luta. E em momento algum a gente traz alguma polêmica ou diz para a criança que ele não pode fazer. Por quê? Porque isso é respeito. Então, assim, eu gostaria de trazer essa pauta do respeito para essas pessoas. Inclusive, para também fazer um apelo aos vereadores que ainda não estão apoiando, embora a sua grande maioria está apoiando o projeto, porque entende a sua importância, visando que não é algo religioso, mas é algo social, né? Eu posso dizer que é algo social para um bem maior daqueles alunos, uma ética e tudo mais. Então eu preciso dizer que eu não garanto que a Bíblia vai libertar, né? E nem garanto que ela vai deixar de libertar. Pastor, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse aqui anteriormente, não estamos pautando o projeto como algo religioso. A nossa maior vontade é ter a liberdade de professar a palavra que transforma e transformou a vida de muita gente, inclusive a nossa. Verdade. Quem éramos nós antes? Quem éramos? Mas essa palavra transformou a nossa vida. Então eu acredito que essa palavra sendo instituída também de forma voluntária e não obrigatória na escola, pode também transformar a conduta, inclusive, de muitos jovens. Inclusive, pastor, me permita, Sim. Dentro desse aspecto aí que você está falando, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de uma vez ser convidado por uma pessoa da 8ª série, professora da 8ª série aqui do ginásio, para dar uma palestra dentro da sala de aula. E me senti muito honrado com isso. Como também na Escola Batista, fui umas 3 vezes como capelão lá também da palestra antes de começar as aulas. A coordenadora da época me convidou e eu fui. E assim, a gente vê que tudo dentro de um respeito, como o senhor está colocando, né? Eu, por exemplo, tenho uma jovem, que era lá da igreja, não está mais lá, mas um dia ela chegou meio que ofendida e começou com a minha esposa dizendo o seguinte, que o professor perguntou a ela qual era a fé que ela professava. E ele indagou ela dizendo, eu sou da Assembleia de Deus. Ele fez, por que você está nessa religião? Por que você está lá? Então você vê que a gente de maneira nenhuma, né, desrespeita o credo de ninguém, mas infelizmente tem algumas religiões que querem desrespeitar. E a menina chegou assustada que disse, a sua matéria não tem nada a ver com a religião, a minha fé é a minha fé, eu creio em Jesus. E ele quis mudar o conceito, o pensamento da garota, entende?
E ela Sim. chegou lá conversando com minha esposa. Então, o que a gente está colocando aqui, o pastor Cirlane colocou bem, não é uma questão de obrigatoriedade, né? Mas se a gente for tratar da Bíblia, eu quero dizer assim, eu já tomei conta de um centro de recuperação que passou pela minha mão aproximadamente 150 homens que veio da ralé da sociedade, aquele negócio mesmo, né? Assaltantes, drogados, e muitos hoje são pastores. Por quê? O que foi que libertou? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Bíblia, por mais que a gente queira não esconder essa verdade, que não podemos, porque é a palavra de Deus, né? E ela está em todos os órgãos, até na Câmara, quando a gente chega lá na sessão, antes você faz o quê? Lê a palavra de Deus, a Bíblia. E ela tem verdadeiramente, a palavra de Deus, libertado muitas pessoas, né? E eu sou testemunho vivo disso. Então, assim, muitas pessoas são libertas através da palavra. Só que deixa bem claro, ninguém aqui... agora sim, os pastores, eu vou falar pelos pastores agora, pastor, me permita, presidente, estão verdadeiramente disponíveis para, nesse intervalo, a gente estar lá. Sim, com certeza. Ajudar nas escolas, né? Eu sei, irmão, que isso é um projeto maravilhoso, dentro de um respeito. Voluntário, né, pastor? Voluntário, sem custo ao município. Sem custo nenhum. Visando a ajuda, né? Porque a gente sabe que tem jovens indisciplinados, inclusive hoje na escola pública já tem os seus monitores, né, pastor Marcelo? Para ajudar, né, o aconselhamento e tudo mais. Então, quanto mais ter essa disponibilidade, mais fácil até para o professor nesse ambiente escolar. Porque hoje realmente não está tão fácil as coisas. Sem falar, pastor presidente, como o senhor citou, fora do âmbito religioso, a Bíblia ela é o livro mais lido do mundo. Sim. Toda a residência, 90% da residência, ela tem, com exceção dos países onde existe a restrição religiosa, ela tem uma Bíblia. Toda família tem uma Bíblia, independente do seu credo religioso. Então, por que a escola não fazer parte de compactuar com esse livro que é lido no mundo inteiro? Independente da religião, tem pessoas que não professam a mesma fé que eu e o senhor, mas tem a Bíblia ali como um livro de regras e condutas morais. Exatamente. Olha, a Bíblia diz isso aqui, ó meu filho, como o senhor falou. Muita gente não professa o Evangelho da forma que nós professamos, mas tem a Bíblia como uma regra de fé. Por exemplo, hoje nós estamos em um final de semana de Páscoa. Olha que interessante. Ontem não teve aula na rede pública. Isso. Por quê? Porque é Páscoa. Todo mundo ontem comendo peixe. Todo mundo ontem tendo seu trabalho com a sua família, tendo seu tempo. Quem é que pauta? Quem é que moraliza isso? Quem é que é a base disso? Não é a palavra de Deus? Então, da nossa parte, seria hipocrisia dizer que a Bíblia não é necessária, sendo que o que pauta a maior parte daquilo que nós vivemos hoje é a palavra. Por exemplo, a Constituição diz que é errado roubar. Veio de onde? Vem de onde? A Bíblia que diz não roubarás. Se você matar o outro é crime, vê de onde? É a Bíblia que diz não matarás. Então, assim, a moralidade, a Bíblia é um oceano de moralidade e equidade. Então, a gente não pode olhar para a Bíblia como um livro qualquer. Eu acho que o embaraço aqui é que existem pessoas que estão olhando para a Bíblia como um livro qualquer. Não é um livro qualquer. É a palavra de Deus e deve ser respeitada. E da mesma forma que nós respeitamos outras religiões que professam sua fé em outros deuses, também devemos ser respeitados, porque isso chama-se democracia, isso chama-se Estado laico. Para finalizar aqui, para não tomar todo o tempo do pastor Marcelo, eu quero só frisar aqui os últimos artigos que são bem pequenininhos, mas bem importantes aqui do projeto. O artigo de número 10 diz: a organização observará os princípios da dignidade da pessoa humana, liberdade religiosa, igualdade de tratamento e respeito à diversidade. Artigo 11. É assegurado aos alunos que não aderirem o direito de permanecer em atividades alternativas.
eu não quero participar, eu quero, sei lá, ir para a sala de aula e ficar lá sentado, eu quero correr em tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero pintar. Pronto, não há problema, você não é obrigado, nem aluno, nem professor. Dentro desse conceito, o artigo 13 diz que o Poder Executivo poderá regulamentar esta lei se necessário. O artigo 14 diz que esta lei fundamenta-se na Constituição Federal, LDB e lei orgânica do município. Então, assim, a gente precisa deixar claro essas coisas, porque o projeto, ele é muito claro, ele é muito simples e, no meu ponto de vista, ele é muito eficaz. Com certeza. O não aderir do projeto, com todo respeito aos vereadores que ainda se encontram na dúvida, é um tiro no pé. Eu digo por quê? Porque a maioria da população itacarense é cristã. Verdade. Todos os vereadores, aqueles que estão apoiando, bem como aqueles que estão na dúvida ainda, tem de maioria cristãos que votaram nele. Então eu quero fazer um apelo aqui à sociedade cristã, eu quero fazer um apelo aqui aos irmãos e irmãs, eu quero fazer um apelo aqui tanto aos irmãos e irmãs cristão protestante no conceito evangélico, como cristão católico. Irmãos e irmãs, nós não estamos pautando o nome de uma pessoa aqui, no conceito humano, como Cirnandes, André, Marcelo, Erivelto. Nós estamos pautando aqui algo de suma importância, que é a palavra libertadora, transformadora, digna de respeito, digna de atenção. Então nós estamos pautando moralidade. Então eu peço a você, ligue para o seu vereador, pergunte para ele se ele aprova, pergunte para ele se ele, como que está a posição dele dentro desse conceito. E é direito seu como cristão, como é direito seu também como cidadão, cobrar do seu representante. São 11 vereadores na Câmara de Vereadores, a todos eles aqui o meu respeito, a todos eles aqui a minha consideração, mas me refiro aos eleitores. Perguntem, liguem, passem mensagem, é direito seu cobrar algo que o seu representante que está na Câmara de Vereadores hoje possa falar por você. Então, assim, outra convocação que eu quero fazer, pastor Marcelo. Você que é cristão, seja católico, seja evangélico, né? Câmara de Vereadores, terça-feira. Vamos lá como cidadãos, vamos lá como homens e mulheres que possuem título eleitoral, homens e mulheres que têm influência não apenas com o dedo na urna eletrônica, mas que precisam ter influência também com os representantes, com aqueles que estão lá, ao qual nós colocamos com o nosso voto. Então, unir nesse conceito é fundamental. Nós não estamos aqui querendo nada mais do que ajudar, porque Bíblia é isso, é ajuda. Então, esse é meu apelo, e desde já agradeço ao pastor Marcelo por abrir espaço aqui para nós e por nos receber tão bem. Deus abençoe. Amém. O programa está aberto.